Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui para mais uma aula de atividades curriculares complementares do componente Sociologia. Essa aula aqui ela vai tratar sobre a formação dos Estados nacionais, princípios e elementos de composição do Estado. E a gente vai focar na formação do Estado moderno, certo? Então essa aula, apesar de ser uma aula de Sociologia, ela traz também alguns elementos, algumas características da aula de História, sobretudo de História moderna, tá? Então, digamos assim, que é um tipo de conteúdo que ele é interdisciplinar. Ele envolve ali disciplinas, componentes curriculares que são diferentes, mas que abordam temáticas em comum, como é o caso da Sociologia e também da História. Então a gente vai falar um pouco de História, mas vai também fazer a análise sociológica do tema trabalhado, que é exatamente a formação do Estado moderno. Primeiramente, para a gente falar da formação do Estado moderno, a gente precisa entender o que é o Estado moderno. E o Estado moderno é percebido como um conjunto de práticas que reúne questões de ordem econômica, social e política, com a finalidade, o objetivo de estabelecer a ordem social pela via da dominação racional legal e burocrática. Esse último tópico de dominação burocrática, dominação racional legal, a gente pega da teoria weberiana, da teoria de Max Weber, que é um dos principais teóricos da sociologia clássica, certo? Então Weber percebe o Estado como essa instituição responsável por atuar em prol da ordem social, utilizando-se do que ele chama de monopólio legítimo do uso da força, certo? Então o Estado, e somente o Estado, pode atuar dentro da legalidade com a força, com a violência, com essa finalidade de manter a ordem ou reestabelecer a ordem social. A formação dos Estados modernos se dá a partir da desestruturação do mundo feudal, do feudalismo. O feudalismo é a marca econômica e social do período anterior à modernidade, chamado de Idade Média. Então, na linha da história, a Idade Moderna ela é posterior à Idade Média. E a Idade Média é marcada pelo feudalismo. Na estrutura feudal, a gente tinha ali uma descentralização do poder político. Então não havia um poder centralizado na mão, por exemplo, de um rei ou de um governante qualquer. Mas cada feudo era administrado por um nobre, chamado de senhor feudal. Isso antes, na Idade Média, certo? Então é a partir da união de diversos feudos que existiam no continente europeu que vai se configurar geograficamente o que a gente chama hoje de países. E antigamente também se chamava de Estado-nação, tá? Então as nações europeias como Portugal, Espanha, França, Inglaterra, elas são fruto desse processo de junção desses pequenos territórios chamados feudos, para que a gente tivesse um território mais amplo, que é o território do Estado ou Estado-nação, que dá origem ao que a gente chama hoje de países, certo? Os séculos 14 e 15, os anos de 1500 e pouco, 1600 e pouco, é um tempo ali marcado pelo desenvolvimento de um novo sistema político, conhecido como Estado moderno, tá? Então, por exemplo, a unificação portuguesa e espanhola, ela é do século XV. Então, ela é dos anos de 1400 e alguma coisa, né? Tanto que em 1500, quando há o descobrimento do Brasil, né, o descobrimento, entre aspas, do Brasil, a gente já tem Portugal como um Estado moderno consolidado, sendo um país, de fato, no sentido geográfico, político, territorial, ok? O Estado moderno é fruto, ou seja, ele é resultado de um processo de cerca de 3 séculos para que ele se estabelecesse, para que ele se formasse de fato. Então a gente, ali do século 14 e 15 até mais ou menos o século 18, principalmente, e olha que alguns países importantes da Europa, eles se unificaram somente no século 19. Eu vou citar 2 para ti, Alemanha e Itália. Tanto a Alemanha quanto a Itália são países que se unificaram, se transformaram em países muito tardiamente, muito depois de Portugal, Espanha, França, por exemplo, tá? Então isso aí dura
3 séculos para 4 séculos esse processo na Europa de formação dos Estados-nação, dos países, né, como a gente chama hoje em dia. A primeira fase desse processo da formação do Estado é o absolutismo monárquico. Monarquia, em grego, significa o governo de um só. Mono é um, arquia é governo. Então a monarquia é onde apenas um governa. Aí pode ser um rei, uma rainha, um príncipe, um faraó. Quando você tem um governo de apenas uma pessoa e esse poder está centralizado na mão desse governante, você tem uma monarquia absolutista. Então, o absolutismo monárquico é um tipo de monarquia, onde esse poder está concentrado na mão do governante. Por meio da centralização do poder, lembra que eu te falei ainda agora que na Idade Média o poder no feudalismo ele não era centralizado, mas ele era descentralizado? Então, a partir da modernidade existe a centralização desse poder político, né, na monarquia, na figura do rei, do monarca, e começa a ser desenvolvido um exército nacional. Então, uma das grandes marcas da formação das nações é exatamente a formação do exército dessas nações. Além da estrutura jurídica única, né, ou seja, um conjunto de leis que tenham validade por todo aquele território, por todo aquele país. Então, o exército para defender as fronteiras do país, um código de lei unificado que tenha validade em todo aquele espaço geográfico, além também da sistematização da cobrança de impostos. Então, presta atenção, a gente falou de uma característica militar, de defesa do território, falou de uma característica econômica, a questão da cobrança de impostos, e falou de uma característica legal, jurídica, que é exatamente a unificação das leis, um sistema ou um código de leis que seja único para aquele território, certo? Então, preste atenção que o Estado Nacional tem muitas dimensões. Ele é formado de muitas características diferentes, características políticas, administrativas, econômicas, certo? Então, é algo bem complexo, não é tão simples como se imagina. Não é só uma questão política, mas envolve outras questões também de ordem econômica, social, cultural, daí por diante. O primeiro reino, o primeiro país surgido ali nessa época a utilizar o modelo de Estado moderno foi Portugal. Então, Portugal é o pioneiro, é o primeiro país a desenvolver essa estrutura jurídica, econômica, burocrática que é o Estado moderno. Como eu te falei, ainda no século XV, lá nos anos de 1400 e alguma coisa. Depois a Espanha também, nesse mesmo século, consolida o seu território, unifica o seu território e vira um país, certo? A centralização política, lá em Portugal, ocorreu como consequência de campanhas militares na chamada Guerra de Reconquista. A Guerra de Reconquista, ela é um conflito que aconteceu na Península Ibérica, lá onde fica o território português e espanhol, né, na Europa, na Península Ibérica, porque nessa época da Guerra da Reconquista, essa península, essa região da Europa, ela estava sendo controlada pelos muçulmanos, pelos chamados mouros, né, os muçulmanos que vieram ali do norte da África, no período de expansão do islamismo. E aí houve uma reação contra essa dominação chamada de Guerra de Reconquista. E essa Guerra de Reconquista foi aquilo que foi fundamental, determinante para a formação do que hoje é Portugal e do que é Espanha também. Conflito travado, a Guerra de Reconquista, contra os muçulmanos, que garantiu ainda a independência de Castela, que era uma região ali da Península Ibérica, ainda no século XII. Então, a Guerra de Reconquista é do século XII e a unificação territorial, o fim do processo de formação do Estado português, é do século XIV. Percebe como não é uma coisa imediata? É uma coisa que vai acontecendo por etapas, né, gradativamente, até se consolidar essa estrutura chamada de Estado moderno. Na Espanha, que a gente citou ainda há pouco, a formação do Estado moderno ocorreu como consequência também da Guerra de Reconquista, porque tanto Portugal quanto Espanha, nessa época, no século XII, estavam sendo dominados pelos muçulmanos. Era um território ali de domínio islâmico, na Europa Ocidental.
E aí houve esse movimento, que também é um movimento religioso, porque parte da influência que a igreja queria voltar a ter naquele território, né? A igreja católica, a igreja cristã. E aí há esse processo, esse embate de reconquista da Península Ibérica, que vai depois ser o primeiro passo ali, fundamental para a formação do país Portugal e também do país Espanha. E também da união dos reinos de Aragão e Castela. Então Aragão e Castela, como reinos, se unificam em 1469 e dá origem depois ao que se chama de Espanha. A consolidação ocorreu em 1492, com a expulsão dos mouros do Reino de Granada, que é uma outra região também lá da Espanha, hoje em dia, tá? Tem até um time de futebol, vocês que gostam de acompanhar campeonato espanhol, chamado Granada, que é dessa região do antigo Reino de Granada. Então existe essa unificação de reinos da Península Ibérica para formar tanto Portugal quanto também Espanha, ainda no século XV. Na França, subindo um pouquinho mais no mapa, né? A França já está mais em cima, a vitória sobre a Inglaterra na chamada Guerra dos 100 Anos. Deixa eu falar uma coisa legal. Tu sabe quantos anos durou a Guerra de 100 Anos? Parece que é muito óbvio essa resposta, né? A Guerra de 100 Anos durou exatamente 116 anos. Apesar do nome Guerra de 100 Anos, a duração dessa guerra foi mais do que um século. Ela durou exatamente 116 anos. De 1337, no século XIV, até 1453, já no século XV, tá? A chamada Guerra dos 100 Anos, que na verdade foram 116. Firmou as bases para a constituição do Estado moderno na França. Então, o começo do processo de formação do Estado francês, do reino francês, vai ser exatamente a vitória sobre a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos. O rei Luís XIV, historicamente falando, seria o maior exemplo de monarca centralizador. Então, a principal figura política desse modelo chamado de monarquia absolutista na França foi Luís XIV, que tinha uma frase muito popular, né? Luís XIV era o cara que falava "o Estado sou eu", mostrando a centralização do poder político na mão dele enquanto governante. O Estado, a estrutura política de dominação burocrática sou eu, Luís XIV. Então você percebe que de fato existia uma visão bastante centralizadora de um monarca, de um rei que governa com plenos poderes, com poderes absolutos. Daí o nome monarquia absolutista. A Inglaterra, a gente já está indo por quarto exemplo, né? O quarto país, que é a Inglaterra, passou também pelo processo de formação do Estado, só que depois da chamada Guerra das Duas Rosas, que é um conflito ocorrido no século XV, entre 1455 e 1485. Então dura mais ou menos ali 3 décadas, que garantiu a supremacia do soberano sobre os senhores feudais. E aí, por conta dessa guerra, da Guerra das Duas Rosas, é que vai surgir o que hoje é o país Inglaterra, vai surgir o Reino Unido, né? Aquela história toda que você conhece, certo? Então a gente falou aqui da formação do Reino Português, do Reino Espanhol, do Reino Francês e também do Reino Unido, representado pela Inglaterra como principal capitã dessa união de reinos, né, chamada de Reino Unido. As características do Estado moderno, seja na Inglaterra, na França, em Portugal, em qualquer lugar. Primeira característica, centralização do poder político. Se tu está falando de Estado moderno, necessariamente tu fala de um poder que está centralizado. Diferente do feudalismo, onde o poder era descentralizado, cada feudo tinha ali o seu quinhão de poder, a sua quantidade de poder na mão do senhor feudal, aqui não. Com a unificação territorial e a formação dos países, o rei assume esse papel centralizador, daquele que exerce o poder, a influência política, certo? Aparelhamento das Forças Armadas, criação do Exército Nacional, a gente citou ainda há pouco, é uma característica relevante desse início do processo de formação do Estado moderno. Unificação territorial e monetária, então não é só a questão geográfica, é também a questão econômica. A gente está falando também da unificação da moeda. Por que é importante unificar a moeda num país? Já imaginou
Se aqui no Maranhão, por exemplo, tivesse uma moeda em São Luís, uma moeda na Raposa, uma moeda em Imperatriz, uma moeda em Balsas, uma em Caxias, outra em Codó, se cada município do Maranhão tivesse a sua própria moeda, não ia ser muito difícil para a gente, quando estivesse viajando? E aí você para no lugar e você quer almoçar, aí naquele lugar não aceita o dinheiro que tu tem. Então a unificação do dinheiro, a unificação da moeda facilita as relações comerciais. E por isso também que é uma característica importante do Estado moderno, dessa nova configuração política, econômica, social, que começa a partir da modernidade. Aparelhamento da estrutura jurídica e administrativa. Então a questão das leis, por exemplo, elas são muito relevantes. Você precisa ter um código de leis unificado, que tenha validade em todo aquele território dominado por aquele rei, né? Então também é algo bastante relevante esse aspecto jurídico, o aspecto das leis. E a criação do sistema burocrático, que tem a ver inclusive com essa cobrança de impostos, comentada ainda há pouco também no slide anterior, né? Nos slides anteriores a gente falou sobre isso. Então essas são características fundamentais do que se chama de Estado moderno, beleza? Vamos fazer uma questão de Enem, e ver como é que é cobrado isso daí na prova do vestibular. Essa questão é uma questão que tem duas citações. Tem o texto 1 e tem o texto 2. Vou te dar uma dica para o vestibular. Toda vez que tu pegar a questão assim, seja no vestibular, seja na tua prova da escola, que tenha dois textos, necessariamente a pergunta dessa questão é uma comparação. Se tem duas citações, é porque o professor ou a professora que elaborou essa questão, ele está pensando em fazer uma comparação da primeira com a segunda citação. Então, sempre a pergunta desse tipo de questão é uma pergunta comparativa. E aí a dica que eu te dou é, sempre destaca as palavras principais. Quando você estiver lendo, você vai destacando as palavras que te chamam a atenção, porque fica mais fácil de você fazer a comparação lá no final, beleza? Então vamos lá. Texto 1. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. A gente tem uma citação de um teórico, defensor do Estado absolutista, chamado Thomas Hobbes, no livro O Leviatã. Vamos para o texto 2. No texto 2, a citação começa assim, ó. Não vamos concluir com Hobbes que por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a dos outros. Esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente à do gênero humano. Citação de Jean-Jacques Rousseau, um teórico que, ao contrário de Hobbes, não é defensor do Estado absolutista. Os trechos apresentam divergências. Divergências são diferenças conceituais entre autores que sustentam um entendimento, segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma, letra A, predisposição ao conhecimento. Meu jovem, em nenhum momento de nenhuma citação a gente falou sobre conhecimento. A gente está falando sobre estado de natureza, a gente está falando sobre o homem ser mal ou ser bom por natureza, então é uma outra discussão, tá? Submissão ao transcendente. O que é uma coisa transcendente? O que é transcendental? É aquilo que vai além do próprio homem, né? Mas a gente não está falando de nada que vai além do próprio homem, a gente está falando da natureza humana. Dessa natureza que alguns veem como uma natureza de bondade, outros de egoísmo, né? É uma coisa própria do ser humano. Tradição epistemológica. Epistemológica é o mesmo que conhecimento. Então, se a letra A está errada, a letra C também está. Letra D, uma condição original. Faz sentido, porque ele está falando de uma origem do homem, de uma natureza humana.
do estado de natureza do homem. Então é uma condição de origem, tanto do ser humano quanto da sociedade também, das relações humanas. A letra D faz sentido. Vocação política. Bom, dizer que para Hobbes o homem tem vocação política é errado, porque a visão de Hobbes sobre a política e o Estado é que ele é um mal necessário. Ele existe porque o homem precisa ser controlado, mas não é que a natureza ou a vocação do homem seja a política, tá? Então aqui a única opção que nos serve é a letra D de dado. Vamos só conferir no gabarito. Letra D é a nossa opção correta. E com isso, a gente encerra mais uma videoaula de Sociologia. Espero que tenha contribuído para o entendimento de vocês sobre esse conteúdo. Não esqueçam de acessar o plano de estudo para mais informações e também seguir a plataforma Gonçalves Dias no Instagram e também no YouTube. Se inscreva no YouTube, ativa o sininho para receber as notificações de vídeo da gente e não esquece de dar o like nesse vídeo e comentar também. Então é isso, muito obrigado pela atenção de todos, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!